O mundo não deveria se mover de acordo com o desejo de um único indivíduo. Desde o fim de Wano, em um entre arcos que está durando quase 30 capítulos, Eiichiro Oda parece estar querendo revelar todos os segredos de One Piece de uma vez só. Nesses capítulos já tivemos Shanks demonstrando seu real poder em combate, a origem das Akumas no Mi, o nome de um Gorosei, o flashback de Kuma e a morte do Rei Cobra. Porém, nesses capítulos nos foi revelado um dos segredos mais absurdos de One Piece, que com certeza nos mostra que o fim está próximo. E Musamar falou pela primeira vez na obra e revelou acontecimentos do século perdido que vão render centenas de teorias aqui no canal e em toda a comunidade de One Piece. Quem realmente são os D? E o que significa esse nome? O que aconteceu há 800 anos? Quem foi Nefertari Delili e o que continha em sua carta? Quem é o Imu? Todas essas perguntas vão ser respondidas a partir de agora. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e não se esqueçam de checar a descrição desse vídeo. Lá estão todas as nossas redes sociais, músicas dos vídeos e o link para o canal secundário. Se vocês gostam do nosso conteúdo, já se inscrevam por lá também e deixem seu like nesse vídeo. Mas sem mais enrolação, vamos direto para a análise do capítulo 1085, A Morte de Nefertari Cobra. É até estranho em um capítulo como esse o Oda colocar uma capa super fofa do Frank chorando ao se despedir de tartarugas marinhas filhotes, mas é ótimo para dar uma amenizada na tensão absurda que esse capítulo trouxe. Ele já começa com a expressão de incredulidade de Cobra ao ver alguém sentado no trono vazio, algo que foi criado como símbolo de paz entre os reinos do mundo. Vemos aquela frase memorável que foi dita no início desse vídeo e logo em seguida temos as primeiras palavras do absurdamente provável vilão final de One Piece. Antes de qualquer coisa, vamos focar nessa nota que os caras da OPEX colocaram antes da fala de Imu. Ele usa Mu para se referir a si mesmo na terceira pessoa. Isso por si só já é interessante porque nenhum outro personagem fala dessa forma e mais na frente vamos entender que essa forma de se expressar pode ter vindo de sua origem. Além disso, esse prefixo significa perdido ou vazio, mas também pode ser uma leitura para sonho. O que mais em One Piece é conhecido por perdido ou vazio, senão o período de 100 anos apagado da história? Nesse ponto, já poderíamos ter confirmado que Imu era alguém que de alguma forma viveu durante o século perdido. Mas além disso, o significado sonho é realmente curioso, porque pode ter alguma relação com a personalidade ou até com os poderes do personagem. E aqui vai a nossa primeira teoria. E se Imu tiver os mesmos poderes que Sandman, dos quadrinhos da DC e da série da Netflix? Um personagem que pode controlar os próprios sonhos e manipular a realidade ao seu favor, seria um adversário absurdo para Luffy com os poderes de Nika. Nós vemos alguns indícios dessa manipulação da realidade nas páginas seguintes e voltaremos a falar sobre isso mais à frente. Mas a sua fruta seria o verdadeiro caos, a antítese perfeita da fruta de Luffy e um poder que tornasse seu usuário quase onipotente. Isso tudo nós teorizamos apenas com a primeira fala desse personagem para vocês verem que eu não estava exagerando quando falei em centenas de teorias sobre esse capítulo. Imu diz que quer discutir duas coisas com Cobra e fazer uma pergunta. O rei, ainda atônito com essa figura, reconhece imediatamente o nome de Imu e diz que não é coincidência que entre os 20 fundadores havia... e ele é interrompido. É claro que o Oda não entregaria a paçoca assim de cara, né? Mas com essa frase, outras dezenas de teorias surgem, mas a mais óbvia delas, e uma que já falamos aqui no canal, é justamente sobre Imu estar vivo desde o século perdido, e a fundação do governo mundial. A cirurgia perene surge novamente como principal possibilidade para essa imortalidade de Imu, e o interessante aqui é que parece que ele era um dos 20 reis que fundaram o governo, então provavelmente ele possui o nome de uma família conhecida em One Piece. Isso por si só já seria incrível, mas precisamos nos atentar a uma outra possibilidade, a de Mu ser um título, não um nome. Nesse mesmo capítulo nós vemos a confirmação verbal por parte do Oda que esse D representou um grupo de pessoas com o mesmo objetivo no passado, e que hoje esse significado se perdeu. Poderia Mu ser da mesma forma um título de nobreza que só uma linhagem seleta poderia compartilhar? Nós vamos ter que fazer outro vídeo para discutir essas teorias, pois ainda estamos na segunda página desse capítulo. Após dizer que a pergunta de Cobra não era digna de resposta, Imu continua dizendo que o D se refere àqueles que se opuseram naqueles dias, e que os D atuais não fazem ideia do significado do próprio nome. E finalmente ele começa a falar de Lily. Mas vamos por partes. Primeiro, Imu fala que os D se opuseram naqueles dias, provavelmente se referindo ao século perdido. Porém, naquela época aparentemente ainda não havia os 20 reinos. Então contra quem aquelas pessoas se opuseram? É interessante pensar nisso, que aparentemente havia
algum tipo de organização mundial mesmo antes da criação do governo mundial, e que rivalizava com o próprio reino antigo. Além disso, pode ser que essa oposição foi justamente a criação dos 20 reinos, e os que foram contrários a isso foram caçados e o significado de seus nomes apagados da história. Isso reforça ainda mais a teoria de que o D é a inicial do nome do reino antigo, e esse reino foi o que se opôs aos 20 fundadores na criação do governo mundial e por isso foram caçados. Outra teoria para nos aprofundarmos em outro vídeo. E então, Rainha Lily. Imu diz que a rainha cometeu um erro há 800 anos que fez com que todos os poneglyphs fossem espalhados pelo mundo, motivando as pesquisas sobre o século perdido e a busca pelo One Piece. Imu diz que esse foi o pior erro desse passado e se questiona se isso não foi algo premeditado. Nesse momento, os Gorosei sacam pistolas e as apontam para a cobra. Imu continua falando agora sobre a carta mencionada por Cobra no capítulo passado. Ele pergunta o verdadeiro nome do remetente dessa carta e nesse momento Cobra percebe que não tem mais nada a perder. Ele ainda tenta argumentar, mas o Gorosei responde que seu destino foi selado quando ele viu o Imu, o que no fundo Cobra já sabia. Ele percebeu que aquele era o maior tabu do mundo, com essas palavras. Ou seja, aquilo que Shebeck sabia no passado e que provavelmente Doflamingo também sabe, na verdade é sobre a própria existência de Imu e por isso que Shebeck foi apagado da história. O que nos leva a pensar, será que Barba Negra também sabe disso e por isso busca uma aproximação do governo mundial, tornando Hashinozu um país associado a ele? Pena que não temos tanto tempo para pensar nisso, pois é nesse momento que Cobra revela o nome completo da rainha, Nefertari de Lily. A expressão de Imu, embora só possamos ver os seus olhos, é de surpresa com essa declaração, e depois de compreensão. É maravilhoso como Oda consegue passar emoções em um personagem que até o momento não tem rosto. Ele também mostra que Sabo estava escondido dentro da sala do trono, não entendemos se ele estava ouvindo com clareza a conversa, mas parece que não. É nesse momento que Cobra é atingido por uma seta negra vinda do lado, ou seja, provavelmente de um dos Gorosei, atravessando violentamente o seu peito. Sabo então salta de seu esconderijo e ataca os 5 anciãos e o próprio Imu, com um golpe chamado Gambito da Torre. E então, sem nenhum aviso, Imu se transforma. Primeiramente, vamos falar dessa seta negra que atingiu Cobra. Ela realmente parece ter vindo do lado do rei, mas todos os Gorosei estavam empunhando pistolas. Eles poderiam ter simplesmente atirado nele como fizeram com o Professor Clover em Ohara. Mas essa seta parece ter saído do próprio Imu, como se tivesse vida própria atingindo o peito de Cobra. Voltamos àquela teoria do poder de Imu de manipular a realidade e distorcê-la conforme sua vontade. Da mesma forma que Luffy consegue tornar tudo borracha, inclusive seus oponentes, se Imu tem esse poder, ele poderia distorcer a forma e a aparência de tudo ao seu redor, incluindo os Gorosei. E nós estamos fortemente tentados a pensar que é exatamente isso que aconteceu aqui. Se o Gorosei tivesse a intenção de atirar em Cobra, teria o feito com a arma que tinha em punho, não com o poder obscuro que Imu demonstrou ao engolir o golpe de Sabo. Outra coisa que é interessante observar aqui é o traço que o Oda escolheu para a cena de fuga do Sabo. É um traço característico de obras de terror como Devilman Crybaby. Observe a semelhança entre essas cenas onde os personagens perseguidores estão todos negros e apenas olhos e boca podem ser vistos, dando uma sensação de perigo indefinido. O Oda mandou muito bem nesse capítulo, que pode ser considerado um dos melhores desde o time skip. Mas seguindo nesse capítulo, Sabo está fugindo dos monstros recém-transformados com Cobra, que diz para ele que vai embora sozinho e o deixa ali. Cobra pede para que Sabo passe um recado ao Luffy e a princesa Vivi. Nós também somos D. E essa frase foi suficiente para desencadear um flashback na mente de Sabo. Nesse flashback, em uma brincadeira com Sabo, Ace o nomeia Sa-de-bo, mostrando mais uma vez que o D é um título e não um sobrenome de uma família ou clã. Assim como Joy Boy, algumas pessoas podem ser um D, como dito por Ace nesse flashback. O que torna mais interessante ainda tudo que rodeia essa inicial, pois uma coisa une todas essas pessoas: o propósito de se opor à ordem vigente do mundo e o desejo de trazer a liberdade ao mundo. Talvez essa seja a tempestade dos D de forma literal. E novamente a seta. E para comprovar que ela veio do Imu, notem que a única silhueta que tem a cabeça lisa e grande... Tá, isso ficou bem estranho. É a do próprio Imu. As demais silhuetas são monstruosas também, mas menores e com aparências de animais, bem diferente da que está perseguindo Sabo e Cobra nesse quadro. A seta negra de In atinge Sabo e Cobra, que caem no chão. O Rei de Alabasta então profere as suas últimas palavras, que revelam o final do conteúdo da carta de Lily. Os poneglyphs devem ser protegidos. Levante a bandeira do amanhecer para o mundo, Nefertari de Lily. Essa frase é sensacional, cara. Ao mesmo tempo que a construção da cena oferece uma sensação de terror e medo real nos leitores, ainda finaliza com a esperança do amanhecer que os D trarão ao mundo.
Ele insiste para que Sabo sobreviva e nós vimos nos capítulos mais recentes que ele realmente sobreviveu, e está contando tudo isso para Dragon nesse momento. Agora faz sentido que Imu tenha destruído Lulusia, não foi algo aleatório ou sem motivo específico. Acreditamos que ele realmente tentou eliminar o Sabo, e mesmo não sabendo exatamente onde ele estava, Imu tentou destruir o local mais provável. Outra coisa interessante é a forma como a notícia foi distorcida e divulgada ao mundo. O fato de Sabo ter invadido a Sala do Trono no exato momento da morte de Cobra foi perfeito para o governo, pois embora Sabo tenha visto demais e agora seja um perigo para Imu, eles podem culpá-lo por tudo que aconteceu. E esse foi o real incidente da Reverie, que gerou várias teorias nesse vídeo e ainda vai motivar vários vídeos aqui no canal. O Oda realmente está empolgado com esse final da obra e nós estamos empolgados juntos. E felizmente o capítulo não acaba aqui. Temos as repercussões desse evento na própria Reverie, protagonizada por ele, o Apple. Um grito pode ser ouvido por trás de uma parede, e quando os Gorosei transformados olham para a fresta, vemos o Apple. Ele viu tudo o que aconteceu naquela sala. Uma frase interessante de um Apple desesperado nos chamou a atenção, e como nós gostamos bastante de teorias, vamos reforçar uma das que já trouxemos nesse vídeo. Ele diz: "Eu vi as trevas do governo mundial. Quem era aquela pessoa? A minha vida está acabada." E aqui nós entramos novamente na teoria do poder de Imu. Talvez a sua fruta seja uma fruta das trevas ou do caos, ou na verdade, essa seja a verdadeira fruta do diabo original. Uma fruta que tem o poder de trazer à tona os piores pesadelos daqueles que têm contato com ela e manifestá-los no mundo real. Uma coisa interessante que não falamos ainda, mas que queremos explicar com mais detalhes em outro vídeo, é sobre o paralelo dos monstros que os Gorosei se transformaram e os seres viventes do Apocalipse. Esses seres apresentam formas bizarras com cabeças de animais e se assemelham um pouco com as silhuetas nesse capítulo. A própria figura de Imu apresenta uma antítese ao deus bíblico, uma figura totalmente tomada por trevas que se autodenomina Eu Sou, como Deus se chama. O Oda gosta desse tipo de reverência e não é novidade para quem acompanha o canal, pois já fizemos um vídeo inteiro sobre isso, recomendamos muito que assistam. Mas continuando no capítulo, na sala de conferência, os líderes mundiais se perguntam onde estão Cobra e o Apple. Shirahoshi se pergunta onde está Vivi e por fim vemos a própria princesa Vivi amarrada a uma cadeira. Ela sabe de algo que aconteceu em Mary Joyce, mas ela parece não saber ainda sobre a morte de seu pai. Ela está sendo mantida presa por Jabura e Khalifa, agora membros da CP0, e Khalifa diz que ela foi dada como desaparecida, que vai se tornar a mascote de alguém em breve. Vivi não liga muito pra isso e procura saber se Shirahoshi está bem, e nesse quadro nós vemos os demais membros da CP9 que se tornaram CP0 agora. Jabura fala sobre os acontecimentos da Reverie, onde Sai e Léo salvaram Shirahoshi do Tenryubito, batendo na cabeça dele e se declarando como subordinados de Luffy. Além disso, descobrimos que Fujitora deixou que o exército revolucionário libertasse os escravos, e brigou com Ryokugyo por causa disso, pois seu senso de justiça está acima de qualquer coisa. E por fim, entramos na última e melhor página do capítulo graças ao Apple. Ele destrói a parede da sala onde Vivi está, desesperado e correndo por sua vida. Só a cara desse personagem já é engraçada, mas ele chorando desesperado é muito melhor. Vivi aproveita a oportunidade e sobe em Apple, pedindo para que ele a leve daquele lugar e ajude-a a fugir. Mas o que o Apple não esperava é que aquela pessoa estaria observando nessa fuga. Imu? Claro que não, é alguém muito mais perigoso para ele, a sua esposa. Rapaz, isso vai dar uma treta feia. Mas essa página foi perfeita não só para finalizar esse capítulo, mas provavelmente para finalizar esse flashback da Reverie. Lembrando a todos nós que mesmo que os segredos de One Piece sejam revelados um a um e o caminho até a obra seja obscuro e sombrio, ainda é uma obra divertida e engraçada e vai continuar sendo assim até o final. E a melhor parte, teremos capítulos semana que vem. Ativem o sininho para não perder nada, porque essas semanas serão absurdas. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam desse capítulo e quais são suas teorias para isso tudo. O final de One Piece tá chegando, já dá pra sentir o cheirinho disso e nós gostaríamos muito de ter vocês com a gente até o final. Não se esqueçam de checar a descrição, é lá onde estão todas as nossas redes sociais e o link pro canal secundário. Por favor, se inscrevam lá para ajudar a gente a bater a meta de 1000 inscritos. E é isso, galera. Valeu!